fazer despesas. Então, quando a gente está falando de receita, a gente também está definindo qual é o limite de gasto, qual é o limite de despesa que poderá ser executada pelo ente ao longo de determinado exercício. Tá? Lembrando sempre daquela questão de princípio de equilíbrio. Ao falar de receita, a gente vai ter que entender a diferença do conceito de receita, se a gente estiver falando de receita do ponto de vista contábil, de resultado fiscal ou de orçamento público. Tá? Para a gente entender isso, vamos começar entendendo o que é a análise contábil de resultado fiscal ou do orçamento público. A análise do resultado contábil, ela está preocupada em analisar a alteração da situação líquida da empresa. Então, se você já fez contabilidade, você vai lembrar aquela situação de se o patrimônio líquido aumentou ou diminuiu. É isso que o enfoque é dado quando você faz a análise do enfoque contábil de receita. Só que nós estamos trabalhando com orçamento público, e no orçamento público nós vamos ter um enfoque mais amplo. Só que entre o enfoque de contabilidade e o enfoque de orçamento público, a gente ainda tem um outro enfoque intermediário, que é o enfoque de resultado fiscal. O enfoque de resultado fiscal, ele vai um pouco além da questão da alteração na situação líquida. Ele vai analisar a questão da redução do endividamento líquido do ente público. E o orçamento público, ele vai ter um conceito de receita ainda mais amplo do que o de resultado fiscal, que já é mais amplo do que o contábil. Tá? O de orçamento público, a gente vai ver que o conceito de orçamento público, ele vai pegar qualquer tipo de ingresso financeiro que seja utilizado para financiar os dispêndios. Então, se mesmo que do ponto de vista contábil ou do ponto de vista fiscal não for considerado uma receita, tá? Não se preocupe, não se confunda. Nós não estamos falando aqui do ponto de vista contábil, se você já estudou contabilidade. Se você não estudou, melhor, que você não vai fazer confusão entre as coisas. Tá? Mas do ponto de vista orçamentário, nós vamos entender que receita é todo ingresso que for utilizado para financiar despesas públicas. Tá? Então, só para a gente entender isso, se a gente pegar toda a receita tributária e patrimonial, não é isso? Decorrente da atividade tributária, da atividade impositiva do Estado, ou da atividade econômica da administração pública, um aluguel, não é isso? A venda de algum produto que foi produzido, esse que é o conceito patrimonial, nós vamos ver que esse tipo de receita, esse tipo de fonte de recurso, tá? Ele vai ser considerado receita nos 3 enfoques, não é isso? No contábil, ele vai alterar a situação líquida. No resultado fiscal, ele altera a relação de endividamento líquido, porque se você tem ingressos, né, esses ingressos em relação a seu endividamento vai significar uma redução percentual do seu endividamento. E para o orçamento público, ele é receita porque é fonte para os dispêndios públicos, para os gastos públicos, ok? Outros tipos de recursos, tá? Os juros, ele também é considerado receita nos 3 enfoques, ok? E agora a gente começa a ver alguns elementos que vão ser considerados receitas, mas que já não são receitas do ponto de vista contábil, que é, por exemplo, uma operação de alienação de bem. O que eu faço numa alienação de bem? Eu pego parte do meu patrimônio, não é isso? Vendo e, em contrapartida, recebo receita. Alterou o patrimônio líquido? Não, não alterou. Por isso que do ponto de vista contábil, a alienação de bem não é receita. Mas do ponto de vista de resultado fiscal e de orçamento público, isso ainda é uma receita. Por quê? Porque a alienação de bens, pegar meu patrimônio e transformar ele em caixa, em dinheiro líquido, vai alterar a minha equação de endividamento. Não é isso? Meu endividamento líquido. Tá? E um último exemplo aqui é a questão de operação de crédito, que não é receita do ponto de vista contábil, não é receita do ponto de vista de resultado fiscal, porque ela vai significar aumento de ativo e de passivo circulante, não é isso? Mas para o orçamento público, isso também é considerado receita. Então, a nossa primeira tarefa, quando a gente fala do conceito de receita, é mostrar para vocês a diferença entre o conceito de receita utilizado na discussão de orçamento público, nas finanças públicas, do conceito de receita utilizado em outras matérias, em outras disciplinas. Tá? Não se confunda com esses conceitos, ok? Nós vamos trabalhar
ao falar de administração financeira orçamentária com esse conceito mais amplo. Qualquer ingresso que fizer frente a um dispêndio governamental, mesmo que se implique em alguma contrapartida, mesmo que se implique em algum passivo, ainda assim vai ser considerado receita, ok? Ao se falar de receita, a gente também tem um conceito, né, de receita que a gente pode destrinchar ele em duas partes. Um conceito que a gente vai chamar de estrito, tá? Então, qualquer conceito de receita vai falar de entradas ou ingressos de bens e direitos a qualquer título utilizado para financiar os gastos do Estado, tá? Então, a qualquer título, pode ser receita tributária, pode ser receita patrimonial, não interessa, ok? E se a gente tiver uma restrição falando que este ingresso, tá, se incorpora ao patrimônio público, sem compromisso de devolução, sem necessidade de você gerar um passivo, uma obrigação de fazer para com o terceiro, a gente vai ter um conceito estrito de receita, ok? Nós vamos ter um conceito limitado de receita, que vão ser tudo aquilo que entra para o governo e que não gera uma contrapartida. Na nossa slide anterior, a gente já viu que não é esse o conceito que vai se aplicar para a administração pública. Para a administração pública, nós vamos usar um sentido mais amplo, tá, de receita. E nesse sentido mais amplo de receita, nós vamos incorporar a esse sentido restrito, ou seja, né, a entrada ou ingresso de bens e direitos a qualquer título utilizado para financiar os gastos do Estado, que incorporados ao patrimônio, sem compromisso de devolução, e, além disso, também os ingressos de bens e direitos que se incorporam ao patrimônio público e ainda assim, né, geram um compromisso de devolução, que ao gerar um ativo, vai gerar uma contrapartida no passivo, uma obrigação. Okay? Então, ao falar de orçamento público, nós vamos estar sempre usando esse conceito em sentido amplo, ok? Qualquer ingresso, gere ele compromisso de devolução ou não, qualquer ingresso vai ser considerado receita para o orçamento público. E aí nós vamos passar por uma série de classificações, tá? Para entender todos os conceitos relacionados com receita. Vocês vão ver que nós vamos ter alguns critérios de classificação para conseguir entender todas as características da nossa receita pública. Muito bem, entendido isso, vamos passar agora a fazer um pequeno parênteses para fazer um comentário sobre a questão da estimativa de receita, tá? Quando a gente fala de estimativa de receita, você tem que prestar atenção na prova, porque um conceito importante para você fixar é que a receita ela só é estimada uma vez para cada exercício. A gente viu no ciclo orçamentário que só existe uma exceção de reestimativa de receita, que é quando o legislativo consegue comprovar que houve algum tipo de erro de ordem técnica na hora de elaborar a receita. Fora essa situação, a receita só é estimada uma vez, e aí quando você começa a executar o exercício, você pode ter uma situação em que você acertou na pinta na hora de fazer a estimativa, não é isso? E conseguiu fazer uma estimativa de receita precisa, só que na maioria dos casos vai acontecer de você, do governo, né, ou arrecadar mais do que tinha estimado, ou arrecadar menos do que tinha estimado. Então, quando a gente tiver esse tipo de situação, nós vamos ter que entender qual é o nome técnico para essa situação, ok? Então, toda vez que eu fizer uma estimativa, e na hora que eu efetivamente começar a arrecadar, eu comparar que o que foi realizado ficou menor do que o que estava estimado, nós vamos falar que nós temos uma insuficiência de arrecadação, ok? E essa insuficiência de arrecadação a gente já viu que ela vai ter que ser contemplada, que ela vai ter que ser contornada através de contingenciamento de gastos, ok? A gente pode também ter a situação inversa. A gente pode ter uma situação em que a realização da receita ficar maior do que estava previsto. Então, nesse caso, nós vamos ter um excesso de arrecadação, e a gente já viu que excesso de arrecadação é fonte, é origem para você abrir créditos adicionais. Ok? Então, só presta atenção nesse conceito para você fixar. Quando a gente estiver falando de receita e comparando receita com receita,
receita estimada com receita realizada, nós vamos ter situação de insuficiência ou nós vamos ter situação de excesso de arrecadação. Quando a gente estiver no vídeo da despesa, nós também vamos mostrar a diferença dos dois conceitos, ok? E no vídeo de lei de responsabilidade fiscal a gente mostra para vocês, repete mais uma vez, qual é a diferença, qual é o conceito que a gente usa quando a gente compara receita com despesa, não é isso? Você já deve lembrar, receita maior que despesa, superávit, receita menor que despesa, eu tive um déficit, ok? Comparando receita com receita, é insuficiência ou excesso de arrecadação. Tudo bem. Voltando para nosso conceito aqui de receita, não é isso? Quando a gente fala de receita, a gente tem lá na 4320 que o tributo é uma receita derivada, ok? Receita derivada, uma receita impositiva, tá? E por isso ele é instituído pelas entidades de direito público, compreendendo impostos, taxas e contribuições. Nós vamos ver cada um deles daqui a pouco, tá? Nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira, ok? E este tributo tem a característica de destinar-se ao custeio das atividades gerais ou específicas exercidas por essas atividades públicas, ok? Então, o tributo é uma receita derivada, e receita derivada para a gente é uma receita coercitiva, é uma receita que a administração pública pode impor a cobrança aos particulares, ok? Em contrapartida dessa receita derivada, nós vamos ver mais para frente, mas eu já adianto o conceito de receita originária, tá? Que é uma receita patrimonial, ok? Que é uma receita decorrente do uso do patrimônio, aluguéis, tá? Venda, tipo comercialização de produtos, ok? É nesse sentido que nós vamos fazer a diferença, tá? Para a gente fechar esse conceito de receita, tá? Se você quiser pegar o documento que eu vou fazer referência agora, vai lá no portal sof.planejamento.gov.br, que é a área onde a Secretaria de Orçamento disponibiliza seus materiais, e pega um documento chamado Manual Técnico do Orçamento. Geralmente do lado esquerdo da página tem um bannerzinho falando Manual Técnico do Orçamento do ano corrente, ok? E lá você vai conseguir ver, tá, que o conceito de receita existente no Manual Técnico de Orçamento está alinhado com esse sentido amplo que a gente colocou ao falar de orçamento, tá? Então o orçamento, a receita para a gente vai ser todos os ingressos, tá? São os ingressos, são considerados ingressos, receitas, todas as entradas de bens ou direitos em um determinado período de tempo. Então a gente já viu que o nosso orçamento tem um período de tempo anual, coincide com o exercício financeiro, não é isso? Todos os ingressos que o Estado utiliza para financiar seus gastos, tá? E aí que vem a grande diferenciação que mostra pra gente que a gente está usando um sentido amplo de receita, podendo ou não se incorporar ao patrimônio. Se ele se incorporar ao patrimônio, significa que eu não gero um passivo. Se ele não se incorpora ao patrimônio, está relacionado com a minha obrigatoriedade de ressarcir, devolver esse ingresso que veio para o meu patrimônio, não é isso? Ele gerou uma obrigação no meu passivo, tá? E esses ingressos, eles podem ser de natureza orçamentária, então vão estar contemplados no orçamento, pode ser de natureza extra-orçamentária, podem estar acontecendo independentemente do orçamento. Opa, peraí, mas não tem um princípio que fala que a gente tem que ter todas as receitas e todas as despesas dentro do orçamento? Nós não falamos de princípio de universalidade, princípio de unidade, princípio de totalidade? Como é que a gente vai falar que existem algumas receitas que acontecem por fora do orçamento? Muito bem, se você caiu essa ficha, se você ficou com essa dúvida agora, muito bem, você está prestando atenção. Vou explicar isso daqui a pouco, quando eu explicar o conceito de extra-orçamentário, ok? E, além das receitas orçamentárias e extra-orçamentárias, a gente vai ter um outro tipo de receita, que é a receita intra-orçamentária. Esse é um conceito relativamente recente, tá? Sobre o orçamento público, e
a gente vai ver que ele trata de movimentações financeiras que acontecem entre entes da própria administração pública. Não é isso? Quando a gente estava falando de orçamento, de princípios, e a gente começou o princípio do orçamento bruto, em que você tinha que colocar a totalidade das receitas e destacar qualquer tipo de dedução como se fosse uma despesa. Quando você tem esse tipo de movimentação em que um ente arrecada, né, quando um órgão, uma entidade do governo usar da sua receita para pagar uma despesa e isso for receita de um outro órgão, para evitar dupla contagem, nós vamos tratar isso como receita intra-orçamentária, ok? Eu vou voltar nesse assunto, orçamentário, extra-orçamentário, inter-orçamentário, mas fica tranquilo, aqui a gente ainda está fixando o conceito de receita como todo e qualquer ingresso que pode ou não ser incorporado ao patrimônio. E aí, nós complementamos agora falando que esse ingresso pode estar no orçamento, pode acontecer por fora do orçamento, e nós vamos entender quando isso acontece, ou, independente de estar por dentro ou por fora do orçamento, faça referência a uma relação entre entes ou órgãos do próprio ente da federação, para eu não considerar que aconteceu duas vezes uma receita, quando na verdade houve simplesmente deslocamento de um órgão para outro. Esse último conceito é o conceito de intra-orçamentário. Ok? Então, entendido que a receita é uma receita em sentido amplo, independente de gerar contrapartida, gerar obrigação, de ser incorporada ao patrimônio público, ainda assim ela vai ser considerada na nossa análise de orçamento, na nossa análise de receita.